Para entender a Deus e a sua atitude como juiz para com as nações cananeias, que a lição dessa semana tratou, é preciso entender o pano de fundo, é preciso ter a noção do conflito cósmico e é possível e é preciso entender que Deus tem todo o direito de ser o juiz. E pelo fato de ele tardar em executar sua justiça, não significa que o castigo é menor. Então estamos hoje na recapitulação da lição e daqui a pouco vamos aprofundar um pouco estas ideias. Daqui a pouco nós conversamos. Hoje é 31 de outubro de 2025. Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é o estudo adicional da lição, a lição de sexta-feira. E a lição sugere a leitura do livro Patriarcas e Profetas, das páginas 428 até a página 430. Mas eu quero comentar alguns pontos principais, fundamentais no estudo desta semana. A começar pelo texto bíblico que aparece como verso áureo, que é Josué 10, 42. E de uma só vez Josué venceu todos estes reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. É muito interessante a gente observar que de uma só vez Josué se liberta dos seus inimigos. Não é uma única guerra, é de uma empreitada, de uma jornada. Cruzou o Jordão com a missão, conquistar a terra. E ele foi fazendo por etapas, até que conseguiu conquistar todas. Para isto acontecer, as nações foram sendo despejadas, foram sendo eliminadas, até mesmo com a morte. Muitos morrendo mulheres, homens e crianças. E a grande pergunta que não quer calar é como é que Deus, de amor, pode fazer isso com nações? Mas o ponto principal que a gente não pode esquecer é que Deus, antes de executar o juízo contra essas nações, Ele deu a chance, a oportunidade, anos e anos de graça para que eles se arrependessem, se convertessem e mudassem de atitude. Como isso não aconteceu, não foi pelo fato de tardar o juízo que ele foi menor. Então, é preciso, nessa lição, a gente ter em consideração 4 aspectos muito importantes, que isso dá todo o significado para a atitude de Deus e nos ajuda a lidar com essas questões de questionar o caráter de Deus. O primeiro ponto é que a gente tem que entender que essa guerra teocrática do Antigo Testamento, Deus guerreando contra as nações, ela é única. Essa guerra não acontece toda hora. Ela só acontece aqui no contexto dos cananeus. Então esse é um ponto interessante. Ele não fica se repetindo com outros povos, outras nações. A guerra religiosa na teocracia é única e deve ser interpretado de modo coerente. Um segundo ponto fundamental, a gente tem que ter uma leitura de todo o contexto histórico que essas nações vinham vivendo ao longo dos anos. E aí a gente vai entender o que eles adoravam, como eles procediam nos cultos, a quem adoravam, as atrocidades que praticavam em nome de Deus, as violências contra crianças, contra a própria mulher, a sexualidade desenfreada no próprio culto de adoração. E isso era desastroso, porque desonrava o nome do Criador. Um terceiro ponto muito interessante
Nunca foi intenção de Deus destruir habitantes da terra. E a lição trouxe a história dos antediluvianos, a destruição com água, a destruição de Sodoma e Gomorra, a destruição dessas nações cananeias. E o próprio Cristo fala, nos últimos dias será como nos dias de Noé. Casam-se, estão em casamento e não se importam com Deus. Seguem a vida como se eles fossem donos da existência. Então Deus virá e destruirá o mundo com fogo. Mas nunca foi a intenção de Deus destruir. A intenção de Deus sempre é salvar. E o quarto ponto, a gente tem que observar aqui a trajetória das intenções de Deus para o seu povo e para toda a humanidade. Então, se a gente puder aqui de alguma forma resumir toda a lição da semana, a gente pode chegar à seguinte conclusão. E essa é a minha conclusão pessoal que eu quero dividir com vocês. Deus ama sempre o pecador. Deus odeia sempre o pecado. A questão divina não é contra o pecador. A questão divina é contra o pecado. Porque o pecado consiste em mentira, em engano, deturpação do caráter de Deus, colocar em dúvida o seu governo e a sua justiça e seu amor. Então, a questão divina é um dia eliminar de uma vez por toda o pecado e reivindicar o seu nome. Por isso ele enviou o seu Filho a esta terra para mostrar, dar provas do seu amor e da sua intenção de salvar, para que não haja nenhuma dúvida no universo inteiro, na mente dos anjos, de outros planetas que são habitados por pessoas santas, seres santos, que não fique nenhuma dúvida que Deus é amor e justiça ao mesmo tempo. Ninguém é obrigado a adorar a Deus. Todo mundo tem o livre-arbítrio. A lição retratou isso de maneira muito espetacular. Então, a segunda conclusão que eu chego é: ninguém precisa se perder. Ninguém precisa ser destruído. Mas, se você tomar a decisão de se posicionar do lado do pecado, quando os juízos divinos caírem sobre o pecado, eles cairão sobre você também. Recorda-se, para os egípcios e os israelitas, coloquem um sangue no umbral da porta, o anjo da destruição vai passar à meia-noite. A casa que tiver o sangue do cordeiro, ela será salva. A que não tiver, será destruído o primogênito. E assim foi. Deus promete e Deus cumpre. Meu querido, hoje é dia de a gente se despertar. Há um conflito cósmico entre o bem e o mal. Seres celestiais e anjos caídos guerreiam na sua mente para que você escolha de que lado você quer estar. A lição da semana me ensina que eu tenho que me posicionar do lado de Deus, do lado da justiça, do lado da verdade e do lado da salvação. Eu estou me preparando para ser salvo e eu espero que você faça o mesmo. Que Deus te abençoe. Na semana seguinte continuamos essa conversa toda. Vamos orar? Senhor, nos abençoe a todos nós, a fim de que a gente se prepare para a volta de Jesus. Se prepare para abandonar o pecado da nossa vida e deixar que Cristo guie e reine sobre nós. Em nome de Cristo, amém. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe, nos ajude a crescer. Um grande abraço, fica com Deus.